estejam legalizados, né? Isso é importante. Mas existe legalização da venda de animais? É legal em algum momento vender papagaio, por exemplo? Existe criadouros, criador conservacionista, criador científico e criador comercial, que são aqueles que reproduzem os animais em cativeiro e utilizam para o comércio. A legislação permite, né? Então, desde que é legalizado, como a gente fala, como a criação, né? Tu pode ter um animal silvestre sendo criado em casa, desde que esteja legalizado, autorizado pelo IBAMA, hoje que é o detentor das licenças na questão da fauna dentro do nosso país, né? Ele até pode ter, mas é fácil conseguir essa liberação? Ele vai ter que cumprir uma série de requisitos, né? Ele vai ter que ser um criador amador de passeriformes, vamos dizer, para a criação de um pássaro. Ele vai ter que ter anilha nesses animais devidamente identificados, ele vai ter que ter uma relação constando o nome científico. Então, é uma série de exigências que ele vai ter que cumprir para poder criar esse animal. Um período agora que eu queria também uma palavra de você sobre a seguinte realidade dos nossos produtores rurais aqui da região. Há sempre uma queixa muito forte, muito intensa do ataque, por exemplo, de caturritas a lavouras de milho, né? Os caturritas estão aí em grande quantidade, fazem aqueles ninhos enormes em pinheiros, eucaliptos, etc. lá. E sempre perto, preferencialmente, de uma lavoura de milho. É liberado, é possível atacar? Enfim, de que forma pode-se atacar, extinguir esses animais para não ter prejuízo econômico? Existe, através de portarias do IBAMA. O IBAMA, quando acontece de alguma população de animal se tornar uma praga, por exemplo, para a lavoura, como a caturrita, há um estudo por parte desse órgão ambiental, né? E depois ele faz uma portaria liberando a caça por determinado período, determinada quantidade, determinada espécie, para aquele animal ali, justamente para esse controle. Né? São controles de doenças, de pragas. Então, o órgão ambiental faz esse estudo e libera. Mas isso, né, através da liberação desse órgão, não ver a praga ou o ataque desses animais e indistintamente as pessoas saírem matando porque se tornou uma praga. Tem que haver um estudo do órgão ambiental competente fazendo essa liberação. Mas essa é uma liberação sazonal, ela não é permanente. Não, é por um determinado período. Né? E depois, controlado, né, findado aquele problema ali, retorna a situação. Claro. A caturrita é mesmo uma praga, professor? Pois é, ele colocou uma situação importante aqui, né, que quando se fala em impacto negativo, vamos dizer assim, de um determinado animal sobre uma determinada lavoura, vamos dizer assim, ele requer um estudo muito profundo. Não é porque você vê um bando de caturrita que liquidou 2 hectares de milho, tá, que a gente vai começar a caçar caturrita, né? Isso requer, e normalmente, infelizmente, não é feito como deve ser feito, um estudo, e um estudo científico, tá? Não é apenas por um mês ou durante uma estação apenas. Isso requer um estudo longo, até muitas vezes de anos, tá? Para que realmente se chegue à conclusão, né, de que esse animal está sendo deletério ao, digamos assim, indiretamente ao ser humano, tá? Então, por exemplo, eu vou só dar um exemplo. O graxainzinho, o nosso sorrinho, aquilo do campo, todo mundo diz que esse animalzinho come os cordeiros, depreda os cordeiros. No entanto, estudos realizados aqui mesmo na universidade, né, pelo pessoal da biologia, tá, chegou à conclusão de que nas fezes desses animais que vivem aqui nas redondezas, tá, tem muito mais verde, tem muito mais inseto e apenas pequenos carnívoros tipo preá, camundongo e outros. Não se conseguiu detectar. E nós temos criatórios de ovelhas e outros por aqui, nas cercanias. Então, isso nos dá uma lição, que nós temos que ter muito cuidado, né, em dizer, não, o graxaim é que matou todos os cordeiros. O gato do mato que pegou as galinhas. O gato do mato é que pegou as galinhas. Não, isso tem que ter um estudo sério, rigoroso e longo para chegar a uma conclusão, né? O javali, por exemplo, esse javali que realmente a capivara é outro animal que às vezes o pessoal se queixa, né? Por que eles estão fazendo isso? O javali, por exemplo, é um animal herbívoro, né? Nunca foi carnívoro, no entanto, agora ele está atacando inclusive mamíferos. Por que aconteceu isso? Né? Porque nós restringimos o espaço deles, né? E o javali tem outro detalhe, o javali não tinha que estar aqui. O javali não é da nossa fauna. Ele é um exótico que foi introduzido, né? Assim como inventaram uma vez de introduzir o crocodilo africano para fazer um estudo, para explorar a pele do crocodilo, tiveram que exterminar.
porque era um perigo para a nossa fauna. Então, assim, esse assunto é bastante complexo. E se não passa por uma universidade, partindo da orientação e da comunicação dos órgãos competentes do Estado, tem que passar por uma universidade, por um órgão de pesquisa, para que se chegue a uma conclusão. Não chegar dizendo assim, porque um produtor perdeu 2 hectares de milho, as caturritas são as culpadas. Não é assim. Mas qual a solução imediata para esse produtor que quer uma resposta logo, porque está tendo prejuízo no bolso? Eu talvez vou dizer uma palavra até que choque um pouco aos produtores que têm esse tipo de prejuízo. Se ele come 2 hectares, plante 4 hectares, deixem 2 planta 2 sempre para eles. Tem gente que faz isso com as emas. Diz, não, eles comem. O Bertagnoli, que foi um grande produtor de soja, admirável homem, né, de campo, ele conhecedor do homem de campo, ele disse uma vez assim, o espaço das emas, esse espaço que a gente está plantando é delas. E para mim não importa se ele come um brotinho aqui, outro ali, o impacto é muito pequeno para considerar isso um prejuízo. Eu nunca esqueço disso. O produtor deveria ter essa visão. Ouvindo o senhor falar assim, a gente volta também à memória algumas coisas e a gente acaba refletindo também, né? Essas pragas que se reclama depois é justamente pela interferência do homem na natureza. A superpopulação de uma espécie, o desequilíbrio ecológico é justamente pela interferência, pela ação antrópica, né, que o homem faz na natureza. Porque a natureza é perfeita, ela é regrada, ela tem todo o seu ciclo, existe a cadeia alimentar entre os animais, né? Então, a partir do momento quando o homem interfere, quebra esse ciclo, quebra essa cadeia, tudo provoca uma desordenação e desequilibra todo o meio ambiente. E acaba depois refletindo nas atividades humanas, né? Como da agricultura. Claro. Né? Eu nunca me esqueço uma vez que nós fomos atender uma ocorrência e um determinado cidadão lá reclamava que um gambá estava comendo as galinhas dele. Só que assim, ele montou sua residência, sua casa e foi cada vez mais derrubando o mato. Logicamente, ele acabou interferindo no meio ambiente daquele animal, né? No habitat daquele animal. No espaço dele, né? Entrou no espaço. Então ele automaticamente veio à procura de alimento. Aonde? Na casa do agricultor. Então ele disse, não, mas ele está me causando prejuízo, ele está interferindo na minha vida. Não, mas é justamente o contrário. É o senhor que interferiu na vida dele. Então são questões assim, que muitas vezes a gente tem que refletir, tem que pensar, né? Que muitas vezes a culpa não está onde a gente acha que está. Muitas vezes são para nossas próprias ações, né? Mas às vezes alguns produtores, nesse caso, pode haver a situação de que ele é vítima de todo um contexto maior, né? Embora ele esteja ali desenvolvendo a sua atividade econômica e tal. Mas esta agressão já é anterior, inclusive, à própria atividade dele. O que eu sempre digo é assim, não é a atividade que ela é predatória, não é a atividade que quebra, que forma um desequilíbrio, e sim é o homem que está por trás dela. Seja pecuária, seja agricultura, indústria. Se for feito tudo da maneira sustentável, tiver um desenvolvimento sustentável, tu tem como conciliar o crescimento econômico com a preservação da natureza. Tu tem. O problema é a ganância. Né? A ganância, o lucro imediato, né? Essa corrida que a gente tem para oferir lucros de uma forma rápida, né? E bastante, né? Então isso é que causa, e muitas vezes daí o ser humano ele acaba tomando atitudes que, para ele conseguir esse lucro, ele vai ter que fazer determinadas condutas que vai de encontro, vai contra a natureza, né? Então essa é a questão toda, é o ser humano que está por trás da atividade. Desde que ele faça da maneira correta que tem que ser feito, ele não vai interferir e ele vai conseguir oferir lucro naquela atividade dele. Tem que ser sustentável. Claro. Uma outra questão que é importante, uma orientação de vocês aqui, este é um período também do surgimento, mês de agosto, vento, aquela coisa toda se remete à ideia de que surgem muitas cobras aí perto de matos, na capoeira, em chácaras, sítios, em lavouras, enfim. E aí a atitude mais imediata é sempre matar o animal, extingui-lo, né? Pelo perigo que ele representa, enfim, por toda a situação que ele provoca, porque as cobras aí às vezes matam animais, né? Matam lá um boi, um cachorro, enfim, e tal. E aí a atitude imediata é exatamente esta. Está correto isso? O que fazer? Qual é a saída? Qual a alternativa? Eu posso dizer o seguinte, que os acidentes ofídicos, né? Se a gente for contar
né, são inexpressivos. Tá? Aqui, principalmente aqui na nossa região, né? São inexpressivos. As picadas de cobras, tá? Do ponto de vista da saúde do homem, né, tem muita doença tipo leptospirose, que é ocasionado pela urina do rato, que mata muito mais gente do que a cobra. E quem é que come o rato? É a cobra. A cobra que controla a população de ratos. Se nós matarmos a cobra, nós vamos ser invadidos por ratos, que é um animal inteligente. Vamos aumentar o índice de leptospirose. Mas daí cria gato, não é uma alternativa? Mas o gato é preguiçoso. Ele não vai lá no campo comer os ratos. Aquele rato de taquareira de campo, ele não. Não. O gato gosta de o que está pertinho. O que está pertinho, né? Então vejam bem, nós estamos matando as cobras, um desequilíbrio ecológico sério, que reflete lá no homem. Então, cobra não se deve matar, deixa fugir, porque até a maioria das cobras, quando vê um homem, ele foge, não ataca. A não ser que a gente vá lá, pisa no ninho delas, onde estão os ovos, os filhotes, aí sim. É importante lembrar também que, por mais que a cobra seja um animal peçonhento e possa trazer alguma lesão, algum mal ao homem, ela é protegida por lei também. É crime o abate da cobra, né? Como todo animal silvestre, independente de qual seja ele é protegido por lei. Então é crime. Se esse determinado ofídeo, essa cobra, está trazendo algum perigo, então é mais fácil fazer a captura dela, né, e retirar ali daquele ambiente que está próximo à casa, próximo às pessoas, e mudar ela para outro local que seja também o mesmo habitat dela, só que porém mais longe da população humana, né, para que tu não cause esse desequilíbrio, essa questão ecológica. Ou seja, a captura é orientação adequada, é o correto. É correto. Por isso que existem os órgãos. Mas aí se a pessoa não tem habilidade para isso? Não, mas aí não a pessoa. A pessoa não pode ir lá querer capturar a cobra. Né? Até porque daí ela vai ter sentido num crime também, porque o crime é matar, perseguir, apanhar, capturar, são várias condutas. Né? Mas agora um órgão ambiental competente, pessoas, técnicos habilitados fazerem isso, né? Através de estudos e saberem qual o ambiente em que ela pode ser recolocada, é possível de ser feito. Pode haver essa adaptação entre o homem e a natureza, é isso que eu sempre falo. É possível você fazer desde que da maneira correta. Né? Não, como disseste antes, né? Caturrita é praga, vamos matar. As cobras trazem algum perigo, vamos matar. Daqui a um pouquinho nós estamos matando tudo. Tudo que nos causar perigo ou não for benéfico para nós vamos acabar matando. Mas essa é uma ideia generalizada hoje. Sim, mas aí quebra todo um ciclo. Desequilibra toda a natureza justamente por causa disso aí. A capacidade de compreensão que o ser humano tem que ter, que ela é um pouquinho maior. A natureza, o homem sempre tem a ideia que ele é o centro e a natureza está ao redor para servi-lo. E não é isso aí, é justamente o contrário. O homem é parte integrante da natureza. Ele interage com as demais espécies, ele necessita das demais espécies. É uma interação completa entre eles. Claro. E não esquecer também, só voltando à cobra,